Agora com o diretor técnico da CNA sobre expectativas do setor produção, os desafios para este ano. Nosso entrevistado aqui, Bruno Lucchi, que é diretor técnico da CNA. Bem-vindo aqui ao TMC 360. Bom dia. Bom dia, prazer estar com vocês. Bom, vamos então entender como é que é a expectativa para esse ano. Ano passado, o agro foi fundamental, né, para melhorar alguns indicadores econômicos no Brasil. Isso já vem sendo frequente. Na pandemia, a gente falou tanto disso, né, Bruno? Como será? Qual é a expectativa para 2026? Bem, acho que tem que dividir a resposta em duas partes. Quando a gente fala dos números do setor, nós vamos seguir crescendo. Quando fala agronegócio, que não pega só a parte da produção primária, mas a agroindústria, insumos e os agroserviços, a expectativa é que cresça 1%. Esse ano parece um crescimento pequeno, mas vale lembrar que nós crescemos 9,6% em 2025. Então, você teve uma base grande e está crescendo ainda 1% em cima dessa base. Da mesma forma, os empregos, nós tivemos 28 milhões de empregos ano passado, esse ano a expectativa é 28,3. Da mesma forma, as exportações que chegaram a 170 bilhões de dólares e vão crescer também dessa forma esse ano. Mas, porém, quando a gente traz isso para o produtor rural, quando a gente analisa a situação financeira, a gente vê que tem um grande risco esse ano do produtor de se descapitalizar bastante. Boa parte dos preços dos produtos agropecuários estão menor que ano passado, quando a gente fala principalmente da agricultura. E o produtor, o índice de endividamento dele está muito alto em função da taxa Selic, em função de quebras de safras que ocorreram em anos anteriores, redução de preço de commodity e principalmente pela desconstrução do seguro rural, que é uma das principais ferramentas de gestão de risco para amenizar esses efeitos. Então, esse endividamento chegou no final do ano passado a 12%, e com a Selic do jeito que está e sem expectativas para a recomposição de recursos para o seguro, a gente imagina que o produtor não vai estar investindo tanto como poderia ainda esse ano, por isso esse crescimento ainda é tímido de 1%. Bruno, Rodrigo Alvarez aqui. O Brasil, com o tarifaço dos Estados Unidos, teve um grande aumento passado. A gente pensou que fosse ser ruim, mas, por exemplo, o mercado de soja, exportadores de soja brasileiros comemoraram um aumento de aproximadamente 20% nas vendas para a China. A China deixou de comprar dos Estados Unidos, por causa do tarifaço, diminuiu, aumentou muito as compras do Brasil. Isso foi... Por um lado, a gente viu um ano bom, 2025, para as exportações brasileiras. Agora, como é que fica? Os Estados Unidos estão negociando para voltar a vender soja para a China. O Brasil vai sentir os efeitos dessa reaproximação, caso ela ocorra entre Estados Unidos e China? Pode ser ruim para o Brasil essa reaproximação? Sem sombra de dúvida. A expectativa da safra de soja que a gente está colhendo nesse momento é chegar a 180 milhões de toneladas. Então, é um valor recorde, né, e um valor bastante significativo. O Brasil é o maior produtor do mundo nesse momento. E quando no primeiro mandato do Trump, houve essa questão, né, de um acordo com a China para maior compra de soja. Naquela época, a China já comprava muita soja americana e eles começaram essa compra, ampliaram, mas não cumpriu tudo que foi combinado na ocasião. Depois desse primeiro mandato, eles direcionaram as compras de soja mais para o Brasil, e o Brasil virou o maior fornecedor de soja para a China. Nesse momento, a gente tem visto realmente que eles já estão voltando a essa venda, né, para o mercado chinês, para o mercado americano, quer dizer, a compra do mercado americano, e o que a gente tem visto são preços caindo, né, tanto é que o preço da soja, que já vinha baixo, a gente tinha uma expectativa de melhorar um pouco esse ano, ele segue nesse momento a 5% menor. E outro fator que prejudica ainda mais o setor é a questão da taxa de câmbio. Nós plantamos com dólar mais alto, compramos insumos, principalmente fertilizante, com dólar mais elevado, e nesse momento que está chegando na colheita, né, você tem um dólar mais baixo e com o preço do produto mais baixo também. Então isso achata bastante as margens do produtor, que, como eu coloquei bem, vem numa situação complicada em função dessa questão das taxas de juros elevadas e uma dificuldade maior de acesso ao crédito. Bruno, rapidamente, mas isso que você fala, isso significa que 2026 vai ser um ano ruim ou só não vai ser tão bom quanto foi o ano passado? Não, ele pode ser ruim, porque a expectativa é que a gente recuperasse um pouco esses preços de soja. Se tiver esse direcionamento de compra americana, né, você diminui os prêmios de exportação do Brasil, isso diminui o preço ao produtor. Né? E além do câmbio menor e o preço não aumentando,
E se esse preço ficar menor do que o do ano passado, certamente o produtor vai ter dificuldade de fechar a conta por essas questões que eu coloquei. Câmbio, né, caro na hora de comprar o insumo e mais barato agora na hora de vender o produto. Então a margem pode fechar no vermelho. Bruno, uma questão, eu queria retomar a um ponto que você citou na sua primeira resposta, acho que é importante, até porque envolve não só o setor agro, mas todo o setor produtivo brasileiro, que é a questão da Selic, né? O Banco Central deu sinais de que lentamente deve reduzir a taxa básica de juros ao longo de 2026. Eu pergunto, esse movimento que foi descrito, né, sinalizado, aliás, não descrito pelo Banco Central, é suficiente para o setor? Existe um plano B? O que o agro vai fazer se essa velocidade não for satisfatória para a própria produção? Bem, vou te dar um exemplo prático. Hoje a gente tem um plano safra, né, que ele deve cobrir em torno de 20%, principalmente de pequenos e médios produtores, do financiamento. Do fundo total do setor, em torno de 20%, 25% vem do plano safra, que é essa equalização que o governo ajuda a fazer de taxa de juros, focado principalmente em pequenos e médios produtores, visto que a agricultura empresarial, a taxa basicamente é de mercado. A gente fez uma análise de julho a dezembro, do primeiro semestre do Plano Safra, e ele está 15% menor as contratações comparado ao ano anterior, que já tinha sido um ano mais baixo. Então, você tem vários fatores. Um, é a taxa de juros mais elevada, né? Segundo, como eu falei, aumentou a inadimplência, os bancos estão mais restritivos na concessão de crédito e exigindo muito mais garantias. Antigamente o produtor apresentava um penhor de safra, um seguro rural como garantia, tinha hipoteca. Hoje não, já é alienação fiduciária, ou seja, eu já passo a fazenda por o nome do banco e aí se eu não pagar, o processo judicial é muito mais rápido de eu ter que sair da propriedade. Então esses fatores têm dificultado muito o acesso ao crédito, tanto que a gente tem visto que os pacotes tecnológicos que os produtores usaram não foram tão arrojados como na safra passada. Muitos estão contando aí com a questão do clima, que realmente ajudou muito, tem ajudado muito nesse momento. Então, é um fator de preocupação, mesmo que essa Selic reduza. Se houver continuar esse nível de restrição por parte dos bancos, dificilmente a gente vai conseguir ter uma retomada significativa de investimentos no setor. Só o investimento, quando a gente pega o médio produtor, ele caiu 40% nesse período. Então, você está vendo, teoricamente, onde mais precisa, que é o pequeno e o médio, eles não estão investindo em função de uma taxa de juros elevada e essa menor margem das atividades agropecuárias, né? Nós ouvimos aqui no TMC 360 da nossa TMC a conversa com o diretor técnico da CNA, Bruno Lucchi, trazendo projeções para esse ano de 2026. Muito obrigado pela participação, pela conversa conosco, pelo seu tempo aqui e até uma próxima oportunidade. Bom fim de semana.